Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é Olavo de Carvalho, o criador da direita da esquerda. Eu tenho feito alguns programas sobre o governo de Jair Bolsonaro e sobre o segundo governo de Jair Bolsonaro, o auto-intitulado segundo governo de Jair Bolsonaro, Olavo de Carvalho. Qual é a razão de nós estudarmos esses assuntos neste preciso momento? Trata-se de guerra cultural? Claro que não. Guerra cultural é exatamente o que o governo de Jair Bolsonaro está fazendo, orientado publicamente pelo auto-intitulado segundo governo Olavo de Carvalho. O que é guerra cultural? Guerra cultural é um expediente da esquerda, né? E também da direita, como nós veremos. Qual é a questão fulcral em relação à guerra cultural? A guerra cultural é um expediente estratégico, tático, de tomada de poder. Este é o ponto. No que diz respeito à guerra cultural, quando tratada pela esquerda, ela visa a aniquilação de qualquer tipo de pensamento discordante dela mesma. Portanto, no frigir dos ovos, ela é uma propositura de ditadura. Nós vamos ver que há um tipo de guerra cultural que foi levada a cabo nos Estados Unidos, no governo do Reagan, e, evidentemente, dado a característica da República Americana, evidentemente que essa proposta não é a proposta de aniquilação de toda a divergência. Muito pelo contrário. Mas esse não é o caso do Brasil. No caso do Brasil, quando a direita falsa, que foi criada do dia para a noite, literalmente, embasada em guerra cultural e outras estratégias, essa direita efetivamente preconiza a aniquilação de todo e qualquer proponente. Isto basta para que se o Brasil fosse um país que tivesse um Congresso sério, um judiciário sério, as reações a este tipo de propositura já teriam surgido. Elas estão surgindo não como reação à ideia da propositura, né, da aniquilação de toda e qualquer diferença. Por quê? Porque o processo brasileiro como um todo é criminoso. Então, a esses indivíduos, eles às vezes estão ao lado da população por uma mera questão de conveniência. O Brasil é um projeto, como disse o Dr. Adriano Benayon há muitos anos atrás. O Brasil está administrado para ser subdesenvolvido. O Brasil, desde 1822, está administrado, foi projetado, eu venho falando muito isto, para ser subdesenvolvido. A tirania mundial não tolera qualquer medida dos países para resolver as suas dívidas. O Dr. Adriano Benayon colocou isso muito sério. Eu já fiz programas sobre o artigo de Adriano Benayon e o grande trabalho que esse homem fez, mostrando que a Constituição de 88 é uma Constituição que foi formada, né, por uma elite por trás dos bastidores do poder para levar o país a um colapso institucional e financeiro, né? Então, o que nós estamos vendo atualmente não é
ao contrário do que a falsa direita tem divulgado, uma ruptura com o modelo da esquerda, muito pelo contrário. Esta falsa direita que assumiu o poder é uma direita que está compromissada até a alma com a mesma manutenção do mesmo esquema. O que mudava, entre aspas, os governos do PT eram vinculados à esquerda. Uma parte do governo do PT é vinculada à esquerda, tá? Por que eu digo uma parte? Ora, os bancos, o Banco Central do Brasil sempre foi administrado por gente da banca, portanto, o sistema financeiro internacional. Os bancos na era do Lula e da Dilma ganharam tubos de dinheiro. Aqui entra a doutora Maria Augusta Fatorelli e o economista Eduardo Moreira, que tem falado a verdadeira verdade por trás do esquema, por trás da previdência privada. O Brasil não tem problema nenhum. Todo o problema do Brasil está no chamado spread bancário. Tudo que existe no Brasil, todo o dinheiro que entra no Brasil, ele foi amarrado para ser desviado para juros dos bancos. Tem 5 bancos que mandam no Brasil. Desses 5 bancos, 2 administram todas as contas do governo federal. Tá certo? Então, se este governo de Jair Bolsonaro tivesse alguma seriedade, ele não tem, ele é a continuação do mesmo projeto. E eu digo mais, piorado. Porque aquilo que a esquerda não pôde fazer, este governo fará. Sob o epíteto mentiroso de que ele nasceu para combater o comunismo e a esquerda. Isso é uma mentira flagrante. Esta mentira está se mostrando a sua verdadeira face a cada dia que passa. Agora, evidentemente que este governo foi eleito, foi fabricado por uma junta militar maçônica, exatamente para fazer o que ele está fazendo, destruir o Brasil. Aliás, isso são palavras de Jair Bolsonaro. Qual é o projeto que eles têm? De destruir o Brasil. Depois de destruído, eles vão construir. Então é como se não houvesse nada de bom dentro do Brasil. Isso, em primeiro lugar, que não é verdade. Agora, de fato, eles estão destruindo o Brasil com uma velocidade que o próximo presidente que entrar, não é, vai encontrar uma terra arrasada. De certa forma, o processo que está sendo feito no Brasil é o mesmo processo que levou a Argentina a um colapso. O Brasil tem similaridades institucionais com a Venezuela e, ao mesmo tempo, tem uma estrutura muito próxima da Argentina. Só que o processo da Argentina arrastou-se ao longo de décadas. Não foi com a Cristina Kirchner, não. Você tem que recuar à época das ditaduras militares argentinas e até antes. Bem, mas voltando aqui à ideia de Olavo de Carvalho. Eu vou ler aqui para vocês e fazer um rápido comentário sobre um Twitter, um post que ele fez no dia 18 de janeiro de 2018. Abre aspas. Há tempos, a insistência dos cristãos em preservar as pessoas de todo contato com o demoníaco e a dos cientistas e racionalistas em defendê-las do irracional já passaram dos limites sensatos e resultaram no culto de uma trivialidade sufocante que bloqueia todo o acesso, não somente à vida religiosa profunda, mas também às regiões mais altas da filosofia, das artes e das próprias ciências. Afinal, se não podemos nem ter uma antevisão dos demônios e das forças sutis da natureza, como teremos a dos anjos? Dante desce aos abismos infernais antes de subir ao céu, e Nossa Senhora em Lourdes, em Fátima ou em Garambandal mostra às crianças os horrores do inferno antes de lhes abrir as portas do mundo divino. Fecha aspas. Muito bem. O que ele está colocando aqui é o seguinte. Para você ter uma experiência, aparentemente ele está fazendo uma crítica
a metodologia que a Igreja Católica utiliza e os cientistas também, impedindo o povo, não é, de ter acesso ou experiência no contato com o reino dos infernos, ou as chamadas hierarquias infernais. Há dois tipos de hierarquias dentro da teologia, não é? As hierarquias celestes e as hierarquias infernais. Muito bem. Aí ele invoca a Virgem aqui, Nossa Senhora. O que ele malignamente suprimiu no dado é o seguinte: quando Nossa Senhora aparece, quando um anjo aparece, quando Deus fala com Moisés na forma de sarça ardente, não é? Quando, por exemplo, um espírito aparece momentaneamente, quando Helena... Eu estou dando vários tipos de exemplos, tá? Quando Helena Blavatsky conversava com o seu mestre Kuthumi, quando um disco voador aparece, enfim. Tudo isto são as chamadas manifestações hierofânicas. Tá? Este tipo de aparição é uma aparição que acontece de cima para baixo, do céu em direção à terra. Portanto, o agente divino ou infernal, ou quando mesmo o demônio se manifesta, né? O agente celestial ou infernal, quando aparece para um ser humano, ele o faz movido por ele mesmo, por uma ordem divina, por uma ordem do capeta, seja lá o que for. Mas o senhor Olavo de Carvalho não está propondo o respeito a uma manifestação hierofânica. Ele está propondo, no seu Twitter, uma experiência demoníaca. Muito bem. De que forma? Ora, uma experiência demoníaca é, portanto, uma experiência em que o indivíduo invoca a força. Né? Uma invocação não é uma hierofania, não é uma manifestação hierofânica. Quando Nossa Senhora fala com as crianças, isso é uma manifestação pneumática. Há dois tipos de transmissão de conhecimento: o conhecimento noético e o conhecimento pneumático. O conhecimento pneumático é o conhecimento que vem sempre de uma esfera superior em direção ao mundo humano. O homem não tem ingerência sobre ele. O homem é movido por ele, é atingido por ele. A experiência noética é aquela experiência que um homem transmite para outro homem. Não é? Então, não se trata de ter uma antivisão dos demônios. E, aliás, eu não preciso de ter uma antivisão dos demônios, porque ele coloca como uma condição sine qua non. Se eu não vejo o demônio, como é que eu vou ver os anjos? Não existe uma condição sine qua non de ter que ver o demônio para ter que ver os anjos, e termina por fazer uma grande confusão ao citar Dante, quando Dante desce aos abismos infernais. Dante, a Divina Comédia de Dante, é um percurso iniciático, não tem nenhuma relação com a estrutura teológica, como ele está propondo aqui. Então, o post, além de ser um embuste completo, não é? Faz apologia a que é necessário que a pessoa tenha experiências demoníacas para abrir a sua consciência. É esse homem que é o conselheiro proclamado do governo atual brasileiro. O Brasil nunca teve uma situação deste nível de gravidade como nós estamos tendo agora. Muito bem. Então, a gravidade do que nós estamos vendo, ou assistindo, ou presenciando, essa gravidade nos atingirá a todos igualmente. Foi criado um esquema mentiroso, fraudulento, de combate à esquerda. E, na verdade, não há combate nenhum. Então, voltando, o Lula tinha... O que mudou? O governo Fernando Henrique era ligado ao fabianismo, portanto, à banca internacional. O governo do Lula era ligado à banca e era ligado ao esquema da esquerda. O Foro de São Paulo está submetido à chamada Internacional Socialista. Né? Qual é a diferença
para o governo do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, teoricamente, não está submetido à Internacional Socialista e, teoricamente, combate o Foro de São Paulo. Mas ele está diretamente comprometido com a maçonaria e com o sistema financeiro internacional, né? A questão de tudo isso é o seguinte, eu já falei isso em vários programas, a maçonaria é a mãe, é a criadora dos movimentos de direita e de esquerda que surgiram na política mundial a partir do século XVIII. Tá? Então, evidentemente, os métodos e as estratégias são diferentes, mas os fins, o objetivo é exatamente o mesmo. Produzir a chamada República Maçônica Universal. E o que é a República Maçônica Universal? É um governo mundial. É o sistema financeiro mundial controlando o sistema materialista, que tem uma propositura escatológica. Bem, o Brasil mergulhou de cabeça nesse projeto. Então vamos aqui entender uma coisa. Olavo de Carvalho escreveu o seguinte: eu vim para foder com tudo. Ele falou, quando eu escrevi eu vim para foder com tudo, eu falava perfeitamente a sério e agi no sentido em que dizia, vim, vi e fodi. Esse homem não tem sido levado a sério. Durante muitos anos, ele usou de um argumento que era o argumento correto e que enganou muita gente, não é? Que ele combatia comunistas, mas uma coisa é você combater a ideia, outra coisa é você propor aniquilação completa de inimigo, não é? Então, o indivíduo pega situações que são corretas, age naquele sentido durante muito tempo, camufla, e depois, quando ele acha que o cenário está pronto, aí ele põe as garras de fora. É esse o momento que nós estamos vivendo. E, de fato, ele pegou muita gente de calça curta. Ele orgulha-se de dizer que veio para foder com tudo e agiu nesse sentido. É preciso levar a frase a sério. E quando nós levamos a frase a sério, nós vamos fazer a pergunta, quem vai ser fodido? Como? De supetão, nós podemos pensar que essa que será fodida, a prejudicada, é a esquerda. Mas existem outros cenários invisíveis dentro deste cenário aparente. É público, notório e autodeclarado que o auto-intitulado segundo governo de Bolsonaro recomenda e pratica em primeira mão que a neodireita, criada por ele, pratique guerra cultural contra os seus inimigos. Porque toda guerra cultural precisa de inimigo. Isso é uma premissa básica da guerra cultural. Agora, a pergunta, quem são os inimigos? Ele elege arbitrariamente inimigo, não somente comunista, mas toda e qualquer pessoa que por uma razão qualquer não entra no cabresto dele. Então veja que a premissa, portanto, de combater comunistas já cai por terra. Porque ele pega padre, ele pega militares, ele pega intelectuais, ele pega pessoas comuns, donas de casa, profissionais liberais, ele pega qualquer um. Né? Então essa guerra cultural é uma guerra cultural contra quem? Contra todos aqueles que ele arbitrariamente elege como tal. É igualmente público, notório e autodeclarado que o segundo governo pretende, através da guerra cultural, interferir nos destinos do Brasil por um longo tempo, séculos talvez, que ele coloca isso também. E para tanto, ele tem como meta a criação de uma elite intelectual para assumir o poder. Essa elite intelectual é um grupo hegemônico que foi criada para destruir o inimigo. Ela foi fabricada para fazer qualquer grupo se calar. Ela foi parida para planificar todo e qualquer discurso. Ou seja, ela foi produzida artificialmente para implementar uma ideologia criada por quem? Por Olavo de Carvalho. A questão é, ele age como um lobo solitário? De um modo quixotesco? Diz ele que sim. Não é? Que
não tem ninguém que o move, nada que o move, e que ele age sozinho. Bem, quando ele se coloca nessa propositura, evidentemente que ele sacode toda e qualquer influência ou conexão que possa ter com grupos outros que não são aparentes. Vamos analisar alguns detalhes deste projeto. Do projeto da direita para combater a esquerda, que está em execução, é atuante e está dentro do governo de Jair Bolsonaro. A guerra com os militares, está todo mundo assistindo. Ora, qual é a razão de ter deflagrado uma guerra com os militares dentro do próprio governo? Então, eu vou trazer aqui alguns pontos. Ele diz que age sozinho. Vamos levar isso em consideração. Guerra cultural é um conceito que visa, como eu falei, a conquista do poder para entronizar nele uma nova elite. Perceba o seguinte: essa elite ela não é estritamente política ou necessariamente restrita ao âmbito político, tá? Essa elite vai dirigir uma elite intelectual que será encarregada de controlar e de submeter a população. Então aqui entra o primeiro perigo do projeto dele. Guerra cultural é um conceito de conquista do poder, é golpe de Estado. Esse golpe de Estado, então, hoje qual é a elite, qual é a oligarquia que manda no Brasil? É X. A guerra cultural vai introduzir uma oligarquia W. Essa oligarquia W, quando assume o poder, já tem uma elite intelectual encarregada de controlar e submeter a população. Esse é exatamente o esquema da chamada inteligência do movimento comunista internacional. Eu já fiz hangout sobre isso. Já fiz inúmeros posts sobre isso, mostrando como é que você articula os dois níveis de intelectuais. Os chamados intelectuais orgânicos, né? Os intelectuais orgânicos são aqueles que produzem teoria, e você tem uma outra frente, que é aquela frente encarregada de controlar e submeter a população. O projeto dele é exatamente igual, sem tirar nem pôr. Bem, o segundo governo de Jair Bolsonaro, Olavo de Carvalho, quando ele cria uma elite intelectual para fazer guerra cultural contra inimigos arbitrariamente imaginários, porque ele elege qualquer pessoa, ele rotula as pessoas, eles nivelam todo mundo como sendo comunista, petista, etc. Ele se coloca claramente como eminência não tão parda assim, porque ele é o criador da direita e ele é o criador da elite, e ele colocou-se como o segundo governo de Jair Bolsonaro, consoante a edição da revista Veja, edição 2611, do 5/12 de 2018, né, cujo título chama O Guru Improvável. Nesta revista, ele se auto-intitulou o segundo governo de Jair Bolsonaro. Olha, só no Brasil, repito, isto existe desta forma. Nem os governos comunistas têm algo do gênero. O que está acontecendo no Brasil é um descalabro completo. Então, quando ele propõe criar uma elite intelectual para fazer guerra cultural contra qualquer inimigo, ele é, evidentemente, a eminência parda do movimento. Com isso, ele controla a mente, o sentimento e as atitudes da sua elite intelectual. Essa elite intelectual, colocada nesta condição, ela obedece a um comando, portanto ela é teleguiada. Nesta condição, ela já desmerece a sua própria capacidade de raciocínio, de inteligência e de ação. Porque como é que ela pode ser uma elite intelectual teleguiada? Ao mesmo tempo, ele deixa implícito que o seu cargo de eminência obedece a uma elite invisível. Precisamente aquela elite que será entronizada no poder através da revolução cultural, levada a cabo pela guerra cultural da sua elite intelectual. É uma espécie de abre-alas para a tomada de poder pela verdadeira elite. Por que eu estou colocando isso? Isso é inferido do processo. Vamos entender o seguinte: toda guerra cultural visa a entronização de uma elite no poder. Não é? Como é que ele vai entronizar uma elite no poder, então, se ele é um lobo solitário e age sozinho?
porque ele nega publicamente que é teleguiado por uma elite invisível, a partir do momento que ele diz agir por conta própria. Então, se é verdade essa premissa de que ele age sozinho, então trata-se do mais formidável plano de criar uma equipe capacitada para fazer essa equipe de boi de piranha do sistema para o sistema, uma vez que essa elite intelectual não tem a seu favor nenhum lastro de poder, ou não tem meio de ação para apoiá-la em seu projeto, dado que o seu mentor também é alguém sem poder e sem meios de ação. Na obra dele, no debate que é feito entre ele e Alexandre Dugin, chamado Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, ele coloca-se face ao Dugin exatamente como alguém que não tem nenhum meio de ação, e o Dugin torna-se um homem perigoso, ideológico e poderoso, exatamente porque o Dugin tem todo o governo a seu favor. Muito bem. Trata-se de uma estratégia aqui. O que ele fala é verdade nessa obra, né? É uma verdade parcial. Então vamos ver o seguinte. Ele é declaradamente o criador da direita, e segundo a reportagem que ele deu para a BBC, que é pública, ele diz que é o criador da direita, mas ele não é de direita. Curioso, não? Mas que direita ele criou? É a direita dele. Ele inventou uma direita que é a direita da esquerda. Ela é exatamente a esquerda com o nome de direita. Então vamos levar a sério o que ele fala. Ele fala que age sozinho. Vamos voltar aqui ao ponto principal. Toda guerra cultural ela é uma guerra executada para entronizar uma elite no poder. A elite intelectual está submetida à elite no poder. Então, se ele está pregando guerra cultural para entronizar, para tomar o poder, para essa elite tomar o poder, essa elite, portanto, uma vez que ela tome o poder, ela passa a ser o poder. Por outro lado, como é que você vai colocar gente que não tem lastro nenhum dentro do governo? O sujeito toma o poder, vamos dizer, ele age por conta própria, não é? Então ele criou uma equipe extremamente capacitada, e na verdade ele quer dizer que ele criou uma equipe para fazer essa equipe de boi de piranha? Porque uma vez que essa equipe foi colocada no poder, essa elite intelectual, mas ela não tem lastro de poder, ela não tem conexão, ela não tem articulação, ela não tem nenhum grupo que apoia, ela não tem nada. Como é que alguém que não tem nada, portanto, não tem poder e não tem o meio de ação para manter-se dentro do poder que foi conquistado, e ele próprio, o criador da direita, também é um pobre coitado que não tem nenhum meio de ação para manter a equipe dentro do poder, então ela foi criada exatamente para ser lançada para o poder, para funcionar como boi de piranha? Essa é uma pergunta e é um raciocínio óbvio que nós temos que fazer. Não é? Porque toda conquista de poder exige para o sucesso da empreitada que se faça uso dos meios de ação. Uma vez que Carvalho recomenda que sua elite intelectual faça guerra cultural e mate e elimine todos os inimigos, ele ainda não mandou matar fisicamente, não é? Mas quando ele assassina a reputação diariamente, é um tipo de assassinato. Aliás, o nome diz assassinato de reputação. É uma morte simbólica muito mais eficiente do que a morte física. Uma vez que Carvalho recomenda que a sua elite intelectual faça guerra cultural, sem lhe fornecer os meios de ação, o que ele está, na realidade, colocando em prática? Este é o ponto. Tá? Então eu falo para você, olha, vamos tomar o poder. Mas chegando lá, quando nós tomarmos o poder, nós não temos como nos manter no poder. Porque não tem ninguém que nos apoia. É o que? Isso é o exército de Brancaleone? Então, quando ele diz que coloca em campo uma elite intelectual, criada propositalmente sem lastro, isso é uma espécie de exército de Brancaleone. Se isso for verdade, ou seja, que ele age sozinho,
né? O segundo governo criou uma nova direita para matar todo e qualquer pensamento ou movimento verdadeiro de direita. Então, se for verdade que ele age sozinho, ele criou uma direita para matar a direita. De certa forma, esse mesmo expediente foi usado pelos militares quando Carlos Lacerda, junto com uma parcela dos militares, deu o golpe de 64, fez a Revolução de 64. Os militares deram um golpe, quando o Lacerda, junto com os militares, tentou impedir a ação do Jango, os militares depois deram um golpe em cima do próprio Lacerda, mantiveram as esquerdas e mataram toda a direita. De certa forma, se Olavo de Carvalho criou um exército de Brancaleone, na verdade ele botou uma gente no poder que não tem condição de ficar no poder. Para quê? Para matar a direita? Porque ela não é a verdadeira direita e não pode manter-se no poder porque ela não tem lastro. Então, na verdade, ele criou uma estratégia de consolidação do poder da esquerda, matando as vozes verdadeiramente tradicionais da população brasileira. Ele criou a direita da esquerda. A sua estratégia forjou, então, se é verdade que ele age sozinho, um período de interregno para que a própria esquerda se refaça e se reforce para renascer com mais força, em nova roupagem, com linguagem atualizada. Curioso, porque enquanto isso, o país é entregue a uma elite invisível que o Carvalho diz não seguir nem obedecer. Que elite é essa? É a elite protagonizada pelo senhor Paulo Guedes. O Brasil foi entregue para a banca, para o capital transnacional. A banca é controlada pela maçonaria. Esse capital transnacional é exatamente o capital, ou é o esquema, do governo mundial. Como é que um homem que diz que é um alto estudioso da esquerda internacional e dos movimentos de tomada de poder não tenha percebido esse pequeno detalhe do seu projeto? Que não é um detalhe, não é? Então, se a gente levar a sério que ele age sozinho, ele não pode nem ser chamado de irresponsável, na medida em que ele se auto-intitula um grande intelectual, um estrategista brilhante. Como estrategista brilhante, portanto, ele criou uma direita exatamente para forjar um período de interregno para que a esquerda se renasça. Para que a esquerda renasça. Porque ninguém em sã consciência coloca alguém no poder quando essa pessoa não pode se manter no poder. Ou acaso essa direita pode manter-se no poder? Quem apoiou esta direita? E quando nós começamos a fuçar nos meandros dos apoios, um deles foi a Fiesp, não é? Nos grupos e nos movimentos ditos conservadores que iam muito para Paulista e para outros lugares. Qual é a razão da Fiesp, do Ronaldo Caiado, né, do Aécio Neves e outros indivíduos terem apoiado os movimentos de rua? Winston Ling, não é? Está ligado ao senhor Paulo Guedes. Quais foram as forças que de fato apoiaram os movimentos de rua por trás dos bastidores? O MBL, as chamadas musas do impeachment, todas elas eleitas deputadas agora, não é? Bem, então veja, esse grupo foi apoiado por uma elite, sim.
Que elite é essa? Vamos dar nome aos bois? É preciso que se procure os bois. Então, quando Carvalho, e essa elite veio na esteira da deposição da Dilma Rousseff, que foi um golpe mesmo. Não se trata aqui de coisa do PT, não, foi um golpe. O Supremo garantiu, afiançou o golpe, rasgou a Constituição. Aqui eu não estou discutindo se a Dilma Rousseff merecia ser deposta ou não merecia ser deposta. Eu, particularmente, penso que ela não poderia ter sido deposta. Ela tinha que ter ficado no poder, porque junto com ela caía a República. Eles tiraram a mulher exatamente para tirar o bode de dentro da sala. Deveria ter deixado manter o bode dentro da sala, porque a situação ficaria de tal forma explícita o que estava acontecendo dentro do Brasil, que a República inteira não se sustentaria. Entrou Michel Temer, as musas do impeachment foram todas encontrar com Michel Temer, acharam magnífico. Todo mundo deve se lembrar que as musas do impeachment detestavam os militares, foram encontrar com Michel Temer. Depois, quando a esquerda começou a falar que o Michel Temer era golpista, as musas do impeachment, todas hoje deputadas, excelências, viraram as costas para o Michel Temer e começaram a achar os militares muito fantásticos. Até que criou-se um governo com mais de 150 militares no poder, que é um governo de ocupação. É um golpe branco, porque não pode ser declarado como um golpe nos modelos antigos. Não é? E é interessante porque as musas odiavam os intervencionistas ou o pessoal que apoiava os militares. E agora elas estão de braços dados, e uma parte dessa direita olavética bolsonarista resolveu enfrentar os próprios militares, quando os militares foram invocados o tempo inteiro para apoiar o governo, porque os militares é que são probos e honestos, e os civis não. O que está em curso no Brasil é um golpe de Estado, faseado. Mas voltando aqui, uma segunda premissa. Então, a primeira premissa é: se ele criou sozinho uma direita sem lastro, essa direita é um bode expiatório, exatamente para impedir uma direita verdadeira, se é que ela existe no Brasil, e ela não existe mesmo, e ao mesmo tempo dar um fôlego aí para a esquerda. O segundo ponto: Carvalho se diz ex-comunista arrependido que deseja reparar o seu erro, destruindo os comunistas que ele ajudou a criar e botar no poder. Para tanto, ele tem como proposta propor guerra cultural contra os comunistas, com um detalhe: lançando mão dos mesmos métodos e estratégia comunista. Mas nesse caso ele transformou os meios, os métodos, a ideia e a estratégia comunista em meios de ação para o bem. Então aquilo que os comunistas fazem, ele fala que é mal. Ele pega as mesmas ações comunistas e fala que é o bem. De novo, vamos levar a sério quando ele faz isso. E aqui eu trago duas breves observações. Essa propositura de que dele pegar um meio de ação comunista e dizer que esse meio é para o bem é um sofisma altamente hiperbólico, porque ele é destinado a induzir a chamada paralaxe cognitiva no público. Paralaxe cognitiva é essa que ele ensina, hein? Então, a malignidade dos meios, dos métodos e da estratégia comunista dá sim razão daquilo que os define por essência. Não é? Portanto, quando você pega o meio, o método e a estratégia, e ele por essência é maligno, ele por essência é maligno. Use você ele na condição de direita ou na condição de esquerda. O que Carvalho propõe? Ele fala que não. Que os meios, os métodos não são malignos, porque trata-se, a intenção do proponente altera o meio. Não entendeu? Eu vou explicar. A esquerda pode fazer assassinato de reputação e, segundo Carvalho, isso é mal. Mas Carvalho, propõe assassinato de reputação e, segundo ele, isso é o bem.
Qual é a diferença? Se trata de assassinato de reputação? A diferença aqui é que ele fala que a intenção do proponente, portanto, quem está propondo o assassinato de reputação é a direita ou é a esquerda? Ele fala, é a esquerda. Então ele coloca sobre o proponente da ação, que é a esquerda, a pecha, o rótulo de mal, e coloca sobre ele mesmo o rótulo de o sumo bem. Então veja que ele desloca a questão, né? Os meios, os métodos e as estratégias são, por essência, malignos, independentemente se ele é executado pela direita ou pela esquerda. Ele não só omite esse detalhe, bem como ele mente sobre isto. Ele tenta purificar a impureza. Eu vou dar um exemplo horrível. Imagine que a esquerda proponha estuprar mulheres. Imagine que a direita também proponha estuprar mulheres. A esquerda, quando propõe o estupro é do mal. Mas a direita, quando propõe o estupro é do bem. Percebeu? Porque o que vale aqui, segundo ele, é a intenção do proponente. Mentira. Isso é um sofisma hiperbólico que induz paralaxe cognitiva. Carvalho e os bolsonaristas olavéticos fazem uso dos mesmos meios, métodos e estratégia comunista. E isso não os transforma em seres do bem, e tampouco essas ações são transformadas em ações do bem, porque ele arbitrou pureza na sua intenção. Trata-se de uma farsa, de uma manobra. Os comunistas mentem como método e como estratégia, e não porque eles são mentirosos pura e simplesmente. A mentira, como roubo, é uma estratégia de poder. Ele não é um mentiroso compulsivo, os comunistas. Ora, quando você pega, portanto, um ex-comunista que age exatamente como um comunista, que não difere em nada do comunista, nós estamos diante do quê? Qual é a diferença? É a intenção? Mas que intenção? Então, admitindo-se que a intenção da ação é concretizada no inverso, portanto, um cospe no chão e aquilo é mal, e outro cospe no chão, aquilo bem, isso deixa claro que a pureza invocada aqui é um elemento de retórica. Ela é uma camuflagem adotada, indicada pelo ex-comunista Olavo de Carvalho. E, na verdade, essa trajetória é infinitamente mais letal e mais maligna do que a declarada pelo comunista. Sabe por quê? Porque o comunista pratica o mal abertamente. Então, quando a direita da esquerda age exatamente como um comunista ou como alguém de esquerda, né, e o segundo governo, nesse caso, assim como os comunistas, é um agentor da destruição. Então, quando ele assume a sua missão de foder com tudo, que nunca foi levado devidamente a sério por quem o lê, é preciso levar a sério. Ele está destruindo. Um segundo aspecto. Guerra cultural é tido primordialmente como um conceito da esquerda, do qual o Antônio Gramsci é o grande expoente atualizado. Essa informação é parcialmente verdadeira. O conceito de guerra cultural foi aprimorado por Gramsci. E é mais exato dizer que é um conceito gramscista de guerra cultural. Na realidade, a guerra cultural antecede Gramsci. Gramsci é um tributário. E ele é o atualizador dessa guerra, focando ela na cultura. Tá? Essa guerra cultural é originária dos documentos e das instruções maçônicas. Há 4 documentos maçônicos principais.
Para entender a ideia de guerra cultural, eu já fiz programa de rádio sobre isso. A obra de Dom Vital, A Maçonaria e os Jesuítas, por exemplo, é uma delas. Especificamente no capítulo onde ele descreve na íntegra o chamado documento de alta venda da Carbonária. Naquele documento que ele descreve integralmente, se comprova que a matriz de guerra cultural, orientada pela Carbonária, pela maçonaria, já está ali assentada. Pois bem, então veja, a estratégia de guerra cultural que a esquerda vai utilizar no século XX, ela já existe desde o século XVIII, proposta pela maçonaria. Mas vamos dar um pulo no tempo. De onde veio a ideia da direita usar Gramsci para combater Gramsci? Olavo de Carvalho suprimiu essa informação do público, muito embora ele teça loas a necessária honestidade intelectual. E ele incute como vital a demanda pela chamada busca da status questionis. Então, quando você vai estudar um assunto, você tem que saber quem falou do assunto antes. Então, ele parece que esqueceu a status questionis. Mais uma vez, o ex-comunista age como um comunista. Ele solta pedaços de pães pelo caminho, pedaços corretos, hein? Não para alimentar os pássaros que estão voando livremente, mas para alimentar os pássaros em direção a uma gaiola posta na estrada. Essa é a grande questão do Olavo de Carvalho. Não é? Ele fala verdades parciais. Durante muitos anos, quando eu lia aquelas verdades parciais, achava que era simplesmente um método de tratar o assunto, porque nenhum autor consegue, ele tem que fazer um recorte no tema, né? Quando nós vamos tratar um tema, o autor tem que fazer um recorte. Eu estava redondamente enganado sobre isso. Aquilo não era um recorte, aquilo era uma estratégia de fato para produzir uma guerra cultural de alcance sério para a tomada de poder. Isso faz toda a diferença. Todo autor, por mais brilhante que ele seja, ele faz recorte na hora de tratar um assunto, porque é impossível tratar um assunto pegando todos os aspectos, né? Então, qualquer metodologia científica prevê o recorte. Esse é o ponto. Portanto, o recorte que ele faz aqui não é um recorte para tratar o assunto. É um recorte estratégico. Ele vai montando uma peça em cima de outra peça. Muito bem. Existem alguns dados históricos de status questiones aqui que eu trago rapidamente. Guerra cultural é, portanto, a guerra, vamos falar claramente, guerra cultural é a guerra pela alma da nação. Ela não é uma guerra pelo corpo. Então esse é o avanço da teoria de Gramsci em relação, por exemplo, às teorias da esquerda. Marx, Lenin, Engels, todos eles lutavam pela posse do corpo. Gramsci luta pela alma da nação. A guerra pela alma da nação é uma expressão cunhada por Patrick Buchanan na Convenção Republicana, portanto nos Estados Unidos, em 1992, 2 anos depois do Foro de São Paulo, da criação. O Buchanan fala o seguinte, abre aspas, existe uma guerra religiosa acontecendo em nosso país pela alma da América. É uma guerra cultural tão crítica ao tipo de nação que seremos um dia como foi a Guerra Fria. Fecha aspas. Então, o Buchanan maliciosamente invoca a religião para meter a política para combater a religião. Então, Buchanan e a nova direita americana do Ronald Reagan, inspirados em Gramsci, eles não contam esse detalhe, seguiam exatamente o mesmo caminho estratégico de Gramsci. Buchanan, por sua vez, foi influenciado por Michael Novak, que publicou um ensaio em 1989, chamado Os Gramscistas Estão Chegando, aconselhando a ala direitista do governo americano, portanto, os republicanos, do Donald Trump, a adotar a mesma estratégia de Antônio Gramsci. Quem americanizou a estratégia e a teoria de Gramsci nos Estados Unidos foi Wright Mills,
na obra A Elite do Poder, quando, em 1960, ele conclamou uma contracultura da nova esquerda para combater as elites no poder. Veja que nós estamos no governo de quem? De Kennedy. Nós estamos no governo no Brasil, quem está no poder? Juscelino. Certo? Então isso que nós estamos vivenciando hoje no século XXI, na década de 60, nos Estados Unidos, já foi formulado. Então, a direita política vem trabalhando com o mesmo método de Gramsci há quase 60 anos. Não é só a esquerda, caros ouvintes. Recuando mais. Então, desde o fim dos anos 60 até meados de 80, portanto, nós estamos falando de décadas antes da perestroika e décadas antes da queda do Muro de Berlim. Vários intelectuais de esquerda de várias disciplinas alteraram quase que por completo o conceito de marxismo. E eles teorizaram um modo radicalmente diferente de ver a sociedade. Esse novo modo de pensar se enraizava na ideia de que o conhecimento não é descoberto nas escolas. Ele é fabricado pelas pessoas nas formas de discurso. Com isso nasceu a chamada política identitária unida com o liberalismo. Os think tanks, e não só como organização, no mundo afora e no Brasil, se encarregaram de gestar e de fazer essa interface da política com a cultura, com o sistema financeiro internacional. Ok? Muito bem. Quando o senhor Olavo de Carvalho e a direita bolsonarética olavista cria agora e os militares criam uma ideia de patriotismo, de nacionalismo, né? De conservadorismo, une tudo isso com a política, com a cultura e com o sistema bancário, nós estamos tratando do quê? O termo técnico, para você que está me ouvindo, chama-se política identitária. Eles estão produzindo política identitária. Isso é uma teoria da esquerda. Então, pegue a política identitária, que é uma teoria, junte com o método da direita usando Gramsci, aplicando dentro da política para brigar com a religião, e vocês vão entender, começar talvez a perceber a profundidade do buraco. A política identitária, ela é tributária dos estudos de identidade do psicanalista alemão Erik Erikson, da década de 1950. Em 1960, os estudos de Manuel Castells, muito amigo do Fernando Henrique Cardoso, Castells foi o primeiro sociólogo que viu que o tecido social seria rompido e que uma nova forma de criar interesses, valores e relações entre os poderes, as instituições e as pessoas precisaria ser construído. Não tinha havido golpe de 64. Então Castells teve um papel importantíssimo no chamado desenvolvimento da sociologia urbana marxista. Ele, portanto, enfatiza o papel dos movimentos sociais na transformação conflitiva da paisagem urbana. É por isso que o Fernando Henrique Cardoso cria os movimentos sociais no Brasil e entrega para o Lula de bandeja. Essa teoria vinha da década de 50 e ela havia sido formulada na década de 60 pelo Castells. E o Fernando Henrique estava de posse desse conhecimento. E o SEBRAP no Brasil estava implementando isso em pleno regime militar. Né? Então, com isso, introduziu o conceito de consumo coletivo, que foi adotado pelo liberalismo. Então, quando você fala assim, conservador, é um tipo de consumo coletivo, é uma pauta da política identitária. Quando você rotula o indivíduo, olha, esse cara é conservador, esse cara é tradicionalista, esse cara é isso, esse cara é aquilo, quando você pega a cultura para jogar ela dentro da política, isso chama consumo coletivo. Isso é uma tática, é uma estratégia da direita e da esquerda que usam técnicas da esquerda, né, para a criação de política identitária, que foi adotado por todos os governos ligados ao sistema maçônico financeiro internacional.
Então, isso introduziu o conceito de consumo coletivo para compor um amplo alcance dos esforços sociais, deslocado do campo econômico para o campo político pela intervenção do Estado, passando pela cultura e a sociedade. Muito bem, isso levou a um abandono das estruturas marxistas do início da década de 80, para se concentrar no papel das tecnologias da informação e da comunicação em redes, reestruturando inclusive a economia, a política, a religião. Castells tem uma obra chamada Sociedade em Rede, onde ele previu que essa nova sociedade seria conectada em rede, e essa conexão salta estruturas e até instituições nacionais. Quando o senhor Jair Bolsonaro fala do uso da democracia direta, quem criou esse termo, né, da sociedade em rede foi o senhor Manuel Castells, um cara da esquerda, amigo do Fernando Henrique Cardoso. Então a direita bolsonarética olavista, ao criar os seus hubs da internet, né, para reestruturar a economia, a política, a religião, fazer pressão no Congresso Nacional, é toda a rede que essa gente criminosamente está fazendo uso para manobrar a população, para controlar a população, é uma teoria da esquerda. E eles estão usando a chancela de comunista para aplicar um golpe de Estado. Então, para ativar o DNA da direita, da esquerda nacional, Carvalho usou da teoria de política identitária do Erik Erikson, de 1950, dos estudos de Manuel Castells sobre o uso e manipulação das redes sociais, criando uma personagem teatral que é a direita cristã pobre sem meios de ação, que foi criada para combater comunistas, para restaurar o conservadorismo e a pureza no Brasil. Isso é a mentira que ele criou. Então, aqui entra uma outra questão. Eu estou fazendo uma afirmação que ele pegou esses teóricos. Por outro lado, se ele não pegou esses teóricos, se ele não se apropriou de nenhum dos autores acima, e há inúmeros outros que podem ser citados, eu citei só pouquíssimos, então, de fato, Olavo de Carvalho é um gênio formidável. Sobretudo porque a teoria dele é uma cópia escarrada, no mínimo, de Erik Erikson, dos estudos de Manuel Castells e das propostas da direita e da esquerda para utilizar Gramsci. Então, se o Olavo de Carvalho não plagiou Erikson, Mills, Novak e Castells, a gente pode pensar que esses autores é que teriam plagiado Carvalho. Porque se Carvalho não conhece a teoria de nenhum desses autores, a sua fama de estudioso da esquerda vai ficar muito abalada. Porque esses autores são básicos para estudar qualquer pensamento de esquerda, sobretudo a esquerda moderna, não é? Do século XX. Por outro lado, como é que Erikson, Mills, Novak e Castells podem ter plagiado Carvalho se eles lançam as teorias dele, no caso, uma teoria lançada em 1950, quando o senhor Olavo de Carvalho estava nos cueiros, nas fraldas? De modo que a ideia de Carvalho de criar uma direita usando Gramsci para combater Gramsci o antecede em décadas. Ele é tributário dessa linha teórica, não lhe rendeu os devidos créditos, usou ela, lançou-se como o indivíduo que criou uma teoria absolutamente genial, não assume que é tributário dessa linha teórica. Ela nunca foi criação exclusiva de Olavo de Carvalho. O fato é que essa teoria, que mesclou o que existe de pior na esquerda, de mais maligno, e o que existe de pior na suposta direita republicana americana, mais maligno, que foi entronizado dentro do governo americano por Ronald Reagan, que falava abertamente do governo mundial, abertamente. Então nós estamos diante de uma propositura que une a direita e a esquerda para produzir o governo mundial, que está agora literalmente consolidada
afirmadamente consolidada como projeto de poder, tendo Jair Bolsonaro na presidência da República. Como o Brasil é um país de leviandades absolutas, as pessoas acham que quando a gente aponta a gravidade do cenário histórico, que não é meramente político, é histórico, a política está dentro da história, o processo revolucionário brasileiro, que a maçonaria criou dentro do Brasil desde 1822, é dramático. Nós estamos numa outra etapa do processo, perigosíssima, porque essa etapa que está aí, se ela tiver sucesso, ela vai desmantelar o Brasil por completo. Enquanto instituições, nem o PT ousou ter este projeto, nem o Fernando Henrique Cardoso, de desmontar literalmente o Brasil. Destruir o Brasil literalmente, institucionalmente. Eles não estão destruindo para construir. Não existe nenhuma proposta do governo do Messias fabricado, Jair Bolsonaro, de aprimorar as instituições republicanas brasileiras. O Brasil tem problema? Vários. O Brasil é um poço de problema, porque, como diria o doutor Adriano Benagnon, repito mais uma vez, Adriano Benagnon fala que o Brasil está administrado para ser subdesenvolvido. É um projeto. O Darcy Ribeiro, e olha que o Darcy Ribeiro era um cara que militou muito pela banda da esquerda. O Darcy Ribeiro falava que o projeto de debacle da cultura brasileira é um projeto de Estado. Não é? Há vários autores sérios que apontam isso. Agora, repito, os estudos de Adriano Benagnon mostram aonde o projeto aplicado dentro da Constituição brasileira foi formado para levar o Brasil a um colapso institucional, político e financeiro, que é exatamente o momento que nós estamos vivendo. Levou. Ele foi colocado na Constituição Federal e aquilo ali levaria o Brasil para o buraco. O José Sarney, na altura, percebeu o problema, só que o senhor Ulisses Guimarães, o maldito do Ulisses Guimarães, fez aprovar aquela Constituição que levaria o Brasil para o buraco. O Sarney tentou até reverter o quadro, mas não foi possível. Quando ele deu conta do que estava sendo feito, mas o Sarney deixa cravado na história. Ele fala que aquela Constituição vai inviabilizar o Brasil. E ele estava absolutamente correto. Inviabilizar em todos os sentidos. Aquela Constituição foi feita, a de 88, para destruir o Brasil. Mas o problema do Brasil não está em 88 e não está no golpe de 64. O problema do Brasil está no projeto paulatino de criação, de transformação do Brasil gradativamente na chamada República Maçônica Universal. Então agora, no governo do Messias fabricado, pela junta militar maçônica, todas as instituições brasileiras estão sendo desmontadas, literalmente, para montar o que no lugar delas? Porque quando você desmonta uma coisa, você vai montar o quê? Quem é que vai mandar? Né? Então, o que foi criado no Brasil é a direita da esquerda. Olavo de Carvalho é um gênio. A sua genialidade, ele tem uma habilidade ímpar de agir como o Hannibal, do Silêncio dos Inocentes. A direita que existe no Brasil é a direita da esquerda. Nós temos um ideólogo que dirige o governo brasileiro à distância, de fora do país, que fala claramente que ele veio para foder com tudo, que insulta os militares. Uma coisa é você discordar dos militares ou de qualquer pessoa. Outra coisa é o indivíduo publicamente dizer-se o cultor e o criador de um processo e de um projeto de guerra cultural para conquistar o poder, para entronizar nele uma nova elite, não estritamente política, que vai dirigir uma elite intelectual encarregada de controlar e submeter a população. Portanto, senhores,
as pessoas que são sérias, ouvintes, nós estamos tratando de debate de ideias. Ninguém está aqui assassinando reputação de ninguém, mesmo porque esse é um método olavista bolsonarético, ou da esquerda. Quem não é da esquerda, e não é da falsa direita, não é? E a maior parte das pessoas no mundo não são, as pessoas sérias e decentes não fazem guerra cultural contra ninguém. É preciso discutir as ideias, e as ideias que estão sendo implementadas e fomentadas para serem implementadas dentro do governo atual brasileiro são ideias na veia, que fazem apologia a um governo mundial, e para que esse governo mundial seja implantado, o Brasil tem que ser desmontado e destruído. E qualquer pessoa que não concordar com a implantação do governo mundial, segundo as premissas desses revolucionários, tem que ser mortas, aniquiladas, assassinadas. Portanto, não é de estranhar que daqui a pouco eles passem, como a esquerda, a achar muito legal o assassinato físico. Aliás, o próprio filho de Jair Bolsonaro, os filhos do presidente fabricado, junto com membros do PSL, estavam propondo a invasão da Venezuela pelo Brasil. Bom, toda invasão militar é guerra, né? Por mais problemas que a Venezuela tenha, e tem, e são graves, e se a Venezuela hoje está passando pelos problemas que ela passou, um dos grandes culpados é o senhor Fernando Henrique Cardoso, que permitiu o golpe de Estado dado, trouxe de volta o Hugo Chávez para o poder, foi o Brasil. Então, o debacle da Venezuela tem o dedo do senhor Fernando Henrique Cardoso. O Brasil é culpado daquilo ali, grande culpado. Então, se a Venezuela tem problemas, a solução não é entrar, fazer guerra, porque a Venezuela, diplomaticamente, nunca produziu guerra contra o Brasil. O Brasil não está em guerra contra a Venezuela. Esses ideólogos alucinados. A política externa brasileira está sendo conduzida por um irresponsável, um indivíduo translocado, orientado por um ideólogo fora do Brasil, igualmente irresponsável. Como é que o Brasil se sairá depois desses 4 anos de descalabro? Eu não faço a menor ideia. A única coisa que a gente consegue constatar é que a história atual do Brasil é uma história golpista e revolucionária. E essa direita que foi colocada no poder foi colocada exatamente para fazer o trabalho que não era possível a esquerda fazer. Bem, nós vamos ficando por aqui e eu vou deixar embaixo o link do meu artigo no Medium, de onde esse programa foi extraído como base. Tá bem? Nós vamos ficando por aqui. Fique em seguida com a nossa programação. Até a semana que vem.